A bancada do PP na Câmara sinalizou ao governo que não tem interesse no Ministério do Desenvolvimento Social sem o Bolsa Família. Aliás, o Bolsa Família é o principal programa social do governo Lula, né? A apuração é da coluna Painel, na Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, isso porque indicaria a ausência do Bolsa Família, né? Com a passagem do ministério responsável pelo programa, segundo um dos caciques aí do partido, uma falta de confiança do governo. O partido indicou também que aceitaria somente pastas do mesmo porte ou mais expressivas, como Minas Energia, Integração Nacional. Em hipótese alguma, o PP teria interesse, por exemplo, no Ministério de Portos e Aeroportos, aquele que é comandado hoje pelo Márcio França. Ô Chico, o PP tá exigente, hein? Para variar. Esse pessoal do Centrão, a voracidade é gigantesca. O engraçado é que o presidente Lula, há poucos dias, disse que não tem essa do partido exigir o ministério. É ele que vai convidar algum integrante de um partido para o ministério que ele achar que deve. Mas a gente está vendo que não é bem assim, né? Pelo menos o PP aí está colocando as suas balizas, né? Não faria nenhum sentido o PT dar o desenvolvimento social para o PP ou para qualquer outro partido com o programa Bolsa Família incluído, porque o Bolsa Família é uma marca do PT, uma marca do Lula, além de ser a marca social, é uma marca também, uma grande alavanca eleitoral, né? Imagina se o PT vai abrir mão dessa sua invenção, dessa sua criação que foi o Bolsa Família, e dar na mão do PP. Mas, isso é impensável. Agora, que o PP não queira um ministério ou outro, aí é na negociação que se resolve isso, né? Agora, uma pena que, mais uma vez, né, eu volto a lamentar, que nessas negociações fique assim, qual é o apoio que você vai me dar e toma aí esse ministério. E pouco se fala em qual programa, em qual política o partido que entra no ministério vai oferecer ao Brasil, né? Devia ser acompanhado essa negociação que é legítima, assim, quem apoia um governo quer participar dele, isso aí não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, que não seja só a troca, que não seja o toma lá da cá, que haja algum benefício para os brasileiros e não só para a base, não só para os projetos do governo, para as votações do governo. Então, seja lá qual for o ministério que o PP ocupe e venha ocupar, que venha também com algum projeto, né, com alguma política consequente para aquela pasta e que beneficie não só o governo, mas também o país como um todo. Porque quando o deputado é expulso, ele mantém o mandato e aí vai escolher uma legenda que o acolha, que seja interessante para ele. Ele já tinha participado de outros eventos em que os representantes do PT estiveram lá no Ceará e tal. Então, ele não me pareceu nada preocupado. Ele sabia, quando alguém ao lado dos ministros do governo, né, ao lado de Lula, faz um L, vai saber que aquela foto vai circular. Ele não é uma criança, ele sabia que essa imagem ia correr às redes sociais e talvez fosse exatamente isso que ele desejasse. Então, eu acho que era isso que ele queria e ele conseguiu. Acho que é preciso que o Valdemar Costa Neto tome cuidado, porque, porque isso pode ser o início de uma revoada, né? A gente viu na votação da reforma tributária que muitos deputados, 20 deputados do PL, apesar de serem xingados, ameaçados e tripudiados pelo lado bolsonarista do partido, não se intimidaram, votaram a favor da reforma tributária. Então, tem uma turma ali no PL que não está muito afinado com essa legenda que é cada vez mais bolsonarista, né? O líder do PL na Câmara, o deputado aqui do Rio, até sugeriu que ele fosse retirado das comissões, o Yuri do Paredão fosse retirado das comissões,
que ficasse ali como diz a matéria, como um morto-vivo na Câmara, para que o partido não perdesse um parlamentar, mas na conversa ali com o Valdemar Costa Neto não teve acordo, e aí o PL perde um deputado, e pode ser que, se mantiver essa rigidez, pode ser que a gente veja outros deputados do PL fazendo só o L, né? Deixando o P de lado e em breve fazendo o L e deixando só os Bolsonaro. O partido vai acabar virando um PSL, É. se continuar do jeito que for, só com os bolsonaristas de raiz, com os mais radicais e os políticos com um pouco mais de jogo de cintura vão acabar saindo da legenda. Olha, o Zé Guimarães, ele tem uma relação muito forte, né, com o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, né, com lideranças do Centrão. Ele tenta, na verdade, garantir a governabilidade pelo ponto de vista dessa composição das necessidades partidárias, olhando para os partidos e lembrando o tempo inteiro o governo de que, é claro, o governo Lula não é o governo Dilma o segundo governo Dilma, mas existe sempre aquele risco de, se você dá as costas para o Centrão dá as costas para você e o impeachment está lá na esquina, né? O Brasil, eu não vou dizendo que o Lula vai sofrer impeachment, mas isso aí é o limite de uma não governabilidade, né? Então, existe, na verdade, muitos entreveros. Chegam aquelas informações para a gente de que das insatisfações do Zé Guimarães com relação à atuação tanto do Rui Costa quanto do Alexandre Padilha e vice-versa. Né, e vice-versa. Eu falei com o pessoal no Palácio do Planalto, o pessoal tinha me comentado que o clima estava um pouco melhor lá dentro, né? Porque o clima tinha ficado muito ruim na época da negociação, na época que estava sendo negociado o arcabouço, a reforma tributária, antes de deslanchar a votação, estava um clima meio ruim, assim. O pessoal estava botando muito, o Arthur Lira estava pressionando, até o Arthur Lira tinha comentado que o Haddad daria um ótimo ministro da Casa Civil, né? Hashtag fica a dica, né? Então, é tudo isso porque estava demorando para liberar a emenda, pagamento de emenda, né? E o Chico bem acompanha, né? Sabe muito bem o que é o Congresso funcionando com um tanque vazio, como o Arthur Lira gosta sempre de comparar, né? Então, quando o tanque está vazio e não tem emenda, fica mais difícil. E o Zé Guimarães quer o quê? Quer que o governo acelere, libere, né? No final do dia, Diego, o mais importante, o que o Arthur Lira coloca é o seguinte, que a questão não é liberar e repartir poder no que diz respeito a repartir ministério, né? O que o Congresso adoraria é ficar com o controle de uma parte do orçamento, como era na época do Jair Bolsonaro. Mas o Lula já falou que isso não vai acontecer dessa forma. Então, o que o Congresso quer? Quer ministérios que possam ter controle sobre liberação do orçamento, via emendas, via obras, via outras coisas. E esse é o grande pulo da história, né? O Lira até falou, olha, se quiser não precisa de ministério, não precisa ficar dando cadeira a ministério, né? É questão de orçamento, né? Só que aí, como o governo não vai liberar o orçamento, que libere o orçamento via algum ministério capaz de fazer isso, né? Qual